Me conta um pouquinho dos desafios que o Daniel passou aí nesse decorrer, porque a farmácia a gente já sabe, né? Mas ela não surgiu facilmente. Sim, sim. Teve um processo para chegar nela. Conta aí pro pessoal como é que foi para criar essa casca. A casca, sim. O pai me jogou do barco quando ele se aposentou e eu fiquei com a farmácia, assim, isso 92, mais ou menos por aí, 94, não lembro. Não fala as idades assim, senão meus cabelos cabelo branco vão aparecer. Mas sem citar as datas, né? Eu lembro que eu assumi na época a farmácia São José, mas a gente estava vivendo um momento complicado na época, né? O lavador tinha acabado e o centro comercial do Capivari, ele tinha saído de lá para cá. Falar nisso, eu falei com algumas pessoas, me dá dó no coração de ver aquela frente antiga daquela gente. Sabe, se eu fosse prefeito, não sou candidato, nem você. Se eu fosse prefeito, eu daria um jeito de revitalizar aquela área, reconstruir aquela estação que nós perdemos, foi um absurdo, revitalizar. Eu imagino aquilo tudo como o Tubarão está fazendo, com o deck. Existe um processo que chama-se retrofit. Eu não ia falar desses assuntos, mas já que caiu, mas nós estamos fazendo campanha para nada. Vai lá. Então, o retrofit é justamente você revitalizar o antigo centro através de incentivos fiscais, financeiros e também de arquitetura e engenharia para que você restabeleça novos fluxos naquele centro. Pode ser um centro, por exemplo, de uma vila gastronômica, pode ser um centro de uma vila hotelaria italiana ali, um museu da cidade. São um processo que eu acredito que Capivari deveria investir. Nós não temos uma rota gastronômica, nós temos um parque. Ali ficaria muito próximo à usina, vem várias pessoas visitar a usina. Então faz sentido ser próximo à área industrial do município. E principalmente, né, faz com que toda a cidade seja contemplada com... O centro comercial fica, querendo ou não, próximo, né? Sem interferir na questão do centro mesmo, da parte comercial, porque tem a questão de estacionamento. Então, você traria mobilidade para as pessoas em toda a cidade. Eu digo isso exatamente por aquilo que nós falamos no início, da memória afetiva. Eu lembro de sair da farmácia do pai, do bar do Pedrinho, ali do seu Oscar... do lado do pai tinha a Dona Zulina, o seu Estácio. Então eu tenho essa memória, eu sonho com aquilo dali, aquilo revitalizado. Mas voltando à tua pergunta, que senão a gente vai para outro assunto, a ideia foi que quando o centro migrou para cá, o movimento caiu demais e eu me vi obrigado a fechar a farmácia. Sim. E o que eu vou fazer, cara? E aí eu tava naquela, vou desbravar. Então eu fui trabalhar como vendedor de carro na concessionária Volkswagen Tubarão. Trabalhei, aí entrou toda essa história como professor, como vendedor na rua de produtos Johnson, etc. E trabalhei em algumas farmácias também de empregado, até que aquele ciclo encerrou e comecei o ciclo religioso, vamos dizer assim. Então foram aí 10, 12 anos de descoberta nesse meio. Foi uma década praticamente da minha vida investida na parte religiosa, quando eu fui pastor. E que me trouxe enormes ensinamentos, né? Foi assim, uma época de muito aprendizado, de aprender aquilo que eu falei da vida. Falei, peraí, tu começa a te deparar com a história dos outros e tu começa a passar tuas histórias. Né? Então, aquele certo romantismo que eu tinha das coisas foi se desfazendo e a casca foi sendo criada nesse tempo. E quando eu entendi que encerrou o tempo da igreja, falei, e agora? Vou voltar para minha raiz. E numa conversa com meu sócio totalmente despretensioso, Douglas, pessoa fantástica para você trazer, se ele estiver vendo agora, Douglas ali. Tá aí o convite, Douglas, tá aberto o convite. CEO do Cantinho dos Salgados. Exato. Numa conversa despretensiosa, ele, Dani, vamos reabrir a farmácia, cara, reabre a farmácia, eu tô contigo. Falei, então vamos encarar essa aventura juntos. E aí a gente reabriu em 2019. Então, de lá para cá, a gente vai fazer 5 anos, né? Trabalho lá com um irmão meu, ele não é amigo, é um irmão do coração, que é o Maicon, né? E como é gostoso trabalhar com alguém que tu ama e alguém que é teu, assim, de irmão. É o irmão que a vida me deu, né? Então é um baita amigo. Cara, beijo, te amo, cara. Sei que você tá vendo aí. Então, assim, ó, foi esses... Eu sou suspeita, né, pra falar do Maicon. É meu irmão também. Então, nesse tempo ali de fechar a farmácia e reabrir, passei por demissão,
passei por puxada de tapete, passei por sair uma mão na frente e outra atrás, passei por períodos de pessoas que falavam, cara, eu tô contigo até depois do fim, até eu sair do local onde a pessoa trabalhava e nem olha pra mim mais. E aí tu começa a perceber, peraí, cara, não é que a pessoa é ruim, não, essa é a vida. É assim. As decepções. E aí tu vê, cara, eu achava que tinha muitos amigos, não, eu tenho poucos. Né? E aí tu começa a ter esse tipo de discernimento, e eu digo assim, quanto antes uma pessoa cai na real nesse sentido, melhor. E aí a gente vê quantas pessoas hoje enfrentando timidez, e aí vão puxar o assunto da ansiedade e depressão, mal do século passado, mas é o mal de hoje. É o de hoje. Pessoas que não conseguem lidar com esse tipo de situação, com o contraditório, com o tempo de espera, e pessoas que não sabem e não conseguem lidar consigo próprias, né? Peraí, cara, quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui? O que tem valor? Então, quando a gente não tem esses valores fundamentados, eu digo identidade e destino, tá? Quem eu sou e pra onde eu tô indo. Beleza, eu sei quem eu sou, eu sei pra onde eu tô indo. Cara, o resto fica muito mais fácil de lidar, mas as pessoas têm dificuldade quanto a isso aí. Eu acho que as pessoas hoje, elas não têm os seus valores muito bem definidos. O que para mim é inegociável? Eu tenho alguns critérios que para mim são inegociáveis. Até aqui eu não interfiro, né? Como a minha família. Alguns valores para mim são inegociáveis. E aí muitas pessoas não têm isso muito firme. E outras acham que isso é falta de caráter. Não, isso é falta de autoconhecimento mesmo. Sim. E aí chega, às vezes, em algum momento difícil, não tem a maturidade de dizer, não, isso não, isso me fere. A partir daqui, eu não faço. Dificuldade de dizer não. Dificuldade de dizer não. Por quê? Porque tem medo de desagradar o outro. Por quê? Porque vivemos na era da vitrine das redes sociais, que no Instagram todo mundo tem uma vida perfeita, fazem as melhores viagens do planeta Terra e ninguém mostra os perrengues. E aí o que acontece? Cria uma mentalidade que eu sempre tenho que ter like, eu tenho que agradar os outros, eu tenho que tá na boca do povo, porque olha, ele fez essa viagem, ele comprou esse carro, ele tá construindo essa casa, olha o que ele fez. E aí quando a pessoa tem um contraditório, ela não sabe lidar. Porque na cabeça dela, todo mundo que tá dando like, gente que nem conhece ela, acha que gosta e não faz ideia que a gente que às vezes nem gosta dela e tá lá, olha lá, ó. Eu gosto muito de, quando fala da vitrine, eu gosto muito de lembrar daquela questão da Sandy que separou do Lucas ali, né? Na véspera da separação, na mesma semana, ela postou uma foto dos dois, né? Eles tinham acabado de fazer uma viagem pra Europa, 1000 beijos durante a viagem, postou a foto, ai, te amo eternamente, 3 dias depois anunciaram a separação. Então, é exatamente isso. Na rede social, tudo é vitrine. Ninguém posta o dia que brigou. Ninguém posta o dia que tá de saco cheio. Ninguém se posta na foto que não ficou boa. Ali é justamente a vitrine. Ninguém gosta de postar dizendo, poxa, hoje meu filho tá um saco, briguei com ele. Não, porque é difícil. É difícil criar filho. É difícil ter marido. É difícil ter uma família. É difícil ter uma empresa. E é disso aqui que a gente também gostaria de falar. E aí, às vezes, o pessoal não sente isso e acha e vive naquele mundo da rede social.